Com a popularidade e crescimento da indústria musical sul-coreana ao longo dos anos, um fenômeno que a gente tem acompanhado com isso é a quantidade enorme de grupos que debutam no K-pop a cada ano. Entre os mais populares e aqueles mais esquecidos, alguns grupos chamaram atenção por polêmicas enormes logo no seu início de carreira. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. A discussão sobre o debut de idols menores de idade no K-pop não é uma novidade dos dias de hoje. Desde a segunda geração, alguns idols chamaram bastante atenção por terem debutado bastante jovens. E com o passar do tempo, até grupos formados inteiramente por adolescentes e crianças apareceram no cenário. O mais recente deles, o New Jeans, com integrantes entre 14 e 17 anos, é o foco atual das reclamações dos coreanos e até dos fãs internacionais. Eles acham que as meninas na cidade ainda não estão preparadas psicologicamente para enfrentar uma indústria que pode ser tão tóxica quanto a do K-pop. Fora isso, foram feitas algumas críticas a poses, figurinos e até letras que seriam inapropriadas para garotas da cidade. Uma polêmica que veio antes do seu debut é o da diretora criativa do grupo Min Hee-jin, acusada de glamorizar a relação de homens mais velhos com meninas menores de idade por conta de algumas fotos publicadas no seu Instagram, bem como ter usado isso como inspiração para o conceito do New Jeans. E se 14 anos é a idade da integrante mais nova do New Jeans, é também a idade da integrante mais velha do grupo Cookie, que debutou no ano passado. Tendo entre 14 e 11 anos, com sua maquininha nascida em 9 de fevereiro de 2010, o grupo chamou bastante atenção por ser formado literalmente por crianças. Segundo a empresa, haveria algumas restrições nas atividades do grupo, dado a idade e a necessidade de frequentar a escola. No entanto, elas ainda estariam prontas para se apresentar no palco quando quisessem, o que não poupou as críticas dos coreanos à agência por acharem uma loucura debutar um grupo tão jovem. O Nine Muses, apesar de nunca ter chegado à primeira prateleira de popularidade do K-pop, é um grupo conhecido pelas pessoas que acompanham o gênero desde o início da década passada, sempre chamando a atenção pelas suas mudanças constantes de formação e pela beleza visual do grupo, formado inicialmente por modelos para justificar o nome de musas. O Nine Muses também é marcado pelo seu debut um pouco conturbado, justamente por ser formado por modelos com pouco tempo de treinamento vocal que normalmente um idol teria antes de estrear em qualquer agência. O debut stage do grupo é considerado como uma das piores apresentações de todos os tempos no K-pop, por conta dos seus vocais julgados bastante fracos naquela época. Mas com certeza a apresentação que ficou marcada como o pior debut stage do K-pop foi o da solista meio japonesa, meio coreana Ori. Ela estreou em 2009 com apenas 14 anos, vinda de uma empresa desconhecida onde ela era a única artista. Alguns rumores dizem que seu pai era um homem muito rico e fundou a agência só para realizar o sonho da sua filha, algo que nunca foi confirmado. Seu MV foi até que bem recebido, mas o problema de verdade veio mesmo no seu debut stage. Sua primeira apresentação foi no Music Bank, um dos maiores programas da Coreia do Sul, e por conta dos seus vocais instáveis e o visual nervosismo que ela sentia naquele momento, a Ori foi massivamente criticada pelo país inteiro, apesar de ser apenas uma criança. Os comentários foram tão maldosos sobre a sua técnica e a sua aparência que essa foi a sua primeira, única e última apresentação, já que ela nunca mais fez sequer uma aparição em público novamente desde aquele dia.
Outro grupo bastante polêmico é o Honey Popcorn, não só porque ele foi formado inteiramente por integrantes japonesas, que não é uma coisa muito comum de se ver acontecendo no K-pop, como elas também faziam parte da indústria de filmes adultos do Japão. Muitos coreanos se revoltaram e se posicionaram contra a existência desse grupo, dizendo que isso sujaria bastante a imagem do K-pop mundo afora. E pelo fato da Coreia do Sul ser um país que proíbe a pornografia, faz bastante sentido que o Honey Popcorn tenha ganhado bastante hate e durado bem pouco no país. A Coreia do Sul é bastante conhecida pela sua indústria de cirurgias plásticas, que é uma das maiores do mundo. Vários idols já até falaram abertamente sobre os seus processos estéticos que eles passaram antes de debutar. Contudo, a empresa do Six Bomb foi ainda mais além e baseou todo o conceito do seu debut em cirurgias plásticas. As 4 integrantes fizeram quase todos os tipos de cirurgias nos seus rostos, segundo seu manager. E o vídeo foi bastante criticado e levantou várias questões sobre o padrão de beleza das celebridades na Coreia do Sul. Um caso bastante bizarro é o do grupo feminino Pretty. Ele teve um início bastante conturbado com acusações de plágio do conceito do grupo japonês Baby Metal. Mas o real problema veio nos seus figurinos, já que elas usavam um uniforme preto com uma faixa vermelha e um símbolo que lembrava bastante uma swastika nazi, que por motivos óbvios recebeu muitas críticas por parte dos internautas coreanos. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos, além de deixar um like e um comentário aí embaixo, que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram. É só isso e até a próxima.